Eu vou então comentar. Existem realmente algumas publicações mostrando, às vezes, a necessidade de aumento um pouco de dose em relação ao inibidor de C1, ou então, às vezes, a repetição em relação ao Firazir. Mas, de um modo geral, a gente diria que esse grupo é um grupo pequeno e a gente tem mantido as doses terapêuticas, então, de acordo com o peso do paciente. Há essa possibilidade, há algumas descrições, mas eu acho que ainda nós estamos numa fase em que podemos ter uma boa resposta desses medicamentos, isso porque, por exemplo, na reposição de inibidor de C1, a metabolização desse inibidor ela é diferente para cada paciente. Então, isso tem que ser adaptado de novo para cada paciente. Não, assim, que existe uma variabilidade muito grande da condição, da doença, do angioedema hereditário. Então, muitas vezes o paciente pode estar mais grave e achar que a medicação não está funcionando, né? Então, é isso que tem que ficar atento, né? Essa mudança que ocorre na condição ao longo da vida do paciente. Não sei se era isso que a Solange queria comentar. Não, eu ia comentar, porque acho que a Ana Cláudia, que fez a pergunta, ela comentou sobre o Cinryze. Então, no Cinryze, geralmente a gente pode observar isso, porque ele é uma dose fixa do medicamento, né? Então, são 1.000 unidades. Por isso que o ideal é nós fazermos a dose baseado, como a professora Anete chamou a atenção, no peso do paciente, que são 20 unidades por quilo. Então, se nós tivermos uma diferença, o paciente ou emagreceu ou engordou, a gente vai ter um ajuste da medicação. E com o Cinryze, como a dose é fixa, então isso pode acontecer, aquela dose não ser suficiente para controlar a crise, né? Então, como a paciente, no caso, a Ana Cláudia comentou aí sobre o Cinryze, era só o adendo que eu gostaria de fazer. Posso fazer também só mais um comentário sobre a questão dos medicamentos, que a gente discute bastante aqui. Durante, né, o tratamento para crise, quanto antes você fizer, mais efetivo ele vai ser. Então, tem pacientes que falam que não, eu não respondo bem com o icatibant, ou eu não respondo bem com o concentrado de C1, mas às vezes eles estão deixando para aplicar a medicação só quando a crise já está muito evoluída. E aí o medicamento realmente não funciona tão bem. Então, o primeiro sinal de sintomas, se você tem acesso ao medicamento, já iniciar que a resposta vai ser mais efetiva. Essa excelente observação, viu, Camila? Muito bem colocado mesmo. Muito, muito importante lembrar isso. Acho que essa colocação da Camila é importante até para o paciente não ficar subestimando a crise e eventualmente aplicar a medicação tardiamente e essa crise evoluir para uma maior gravidade, né? Infelizmente, nós não temos um registro fantástico em relação aos tratamentos de angedema. Então, realmente, a gente gostaria que esses pacientes procurassem tratar suas crises e não deixassem de valorizar a doença, porque, infelizmente, nós trazemos uma casuística de evolução e de complicações diferente de qualquer país que faz uso da medicação de forma regular, diremos assim, né? E acho que por isso, né, Faradiba, a gente pode falar bastante de acesso e buscar realmente os meios para ter acesso aos tratamentos. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. E por conta disso, a ASBAI se mobilizou, a Associação Brasileira de Alergia se mobilizou nos últimos meses na elaboração de um medicamento, de um documento, né, junto com os membros do GEBRAE, para encaminhamento ao Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, pedindo para que eles fizessem uma solicitação ao Ministério para que o PCDT fosse atualizado, né? Esse PCDT é de 2016, e ele só contempla o danazol como tratamento profilático
e para crises apenas o plasma. E nós temos diversos outros medicamentos já, né, aí disponíveis para uso, e as grávidas não são contempladas no PCDT, as crianças também não. Então, eu acho que isso é uma luta nossa, né, de mudar o panorama do tratamento da angioedema hereditária aqui no Brasil. Nos outros países, a gente já tem o concentrado de inibidor de C1 disponível há muitos anos, né? A doutora Nete sempre reforça isso, né? E nós ainda estamos muito atrás. Mas essa é uma briga, assim, que tem que entrar todo mundo, né? Nós, enquanto médicos, nós temos participado ativamente das discussões, ido atrás, tentado os mais diversos meios para melhorar o acesso. Mas a gente precisa que os pacientes participem também. A Raquel, né, junto à Abrange, aí também vai atrás, mas às vezes muitos não acabam não participando, né, de forma ativa, achando bem assim, mas eu sozinho, o que eu vou fazer? Né? Os pacientes têm voz, né? E muito, e às vezes mais do que o médico. Mas tem que só queria só esclarecer uma coisa. O PCDT, na verdade, ele é um documento que dita as regras do acesso que os pacientes têm direito no SUS. Então, essa é a importância dessa atualização do PCDT. Isso aí. Então, é ele que dita. Eu só posso prescrever, a nível SUS, o que está contemplado no PCDT. Se não tiver, não adianta. Alguns estados possuem uma via não padronizada, então recebem solicitações que não estão contempladas no PCDT, mas isso é a minoria dos estados. Então, a maior parte acaba tendo acesso mesmo via judicialização.